Sabe o que eu compreendi depois de observar o comportamento masculino durante tantos anos? Existe um padrão que se repete com uma exatidão quase inquietante, tão claro que eu poderia colocar meu nome, minha experiência e minha credibilidade sobre a mesa e ainda assim ganhar a aposta. Quando uma mulher decide guardar silêncio e desaparece do radar emocional de um homem, ele reage de uma forma quase instintiva. Sempre existem 5 movimentos. 5 respostas inevitáveis, tão reveladoras que expõem a raiz de como se distribui o poder afetivo em um relacionamento. E o curioso é que essas 5 reações não falam tanto do amor, mas sim do ego. Vou te contar quais são, mas quero que você fique comigo até o final, porque o que você está prestes a descobrir pode mudar a maneira como você percebe a atração, o desejo e o controle emocional dentro do vínculo amoroso. Mas antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você já parou de escrever para um homem com a esperança de que ele dê o próximo passo? Já sentiu aquela mistura entre orgulho e vulnerabilidade ao decidir não procurá-lo só para ver se ele te procura? Essa pausa silenciosa, essa jogada aparentemente simples, revela mais do que você imagina. E se o que você está ouvindo agora começa a ressoar dentro de você, se você se reconhece nessas palavras, te convido a ficar por perto. Porque toda semana compartilhamos aqui ferramentas reais, profundas, que vão te ajudar a construir relacionamentos mais conscientes, onde o amor não seja uma luta de poder, mas um encontro entre duas pessoas que já aprenderam a se escolher a partir da calma. A verdade dói, mas quando você a aceita, abre uma porta que antes não conseguia ver. E a verdade sobre como os homens reagem quando você decide guardar silêncio é muito mais simples do que parece, embora emocionalmente seja devastadora. Durante décadas observando o comportamento masculino, descobri algo fascinante. Existe uma lógica silenciosa, quase matemática, na forma como reagem diante da ausência feminina. Vi dezenas de mulheres chegarem no meu consultório com a mesma pergunta nos lábios. Doutor, parei de escrever para ele. E agora, o que eu faço? E eu sempre respondo a mesma coisa. Se prepare porque haverá 5 respostas possíveis, apenas 5, e todas dirão mais sobre ele do que sobre você. Mas antes de te contar, você precisa compreender algo essencial. Como se estrutura o desejo na mente masculina? Os homens respondem a um sistema de recompensa primitivo, direto, sem enfeites. Quando você se adianta sempre à mensagem, ao telefonema, à iniciativa, sem perceber você o treina, acostuma ele a receber sem buscar, como aquele cliente de restaurante que não precisa mais sair de casa porque a comida chega todos os dias sem que ele peça. O neurocientista Robert Sapolsky explicou isso com precisão. A dopamina, esse químico que ativamos quando algo nos emociona ou intriga, se ativa com mais força diante da incerteza do que diante da certeza. Sabe o que isso significa? Que quando você se torna previsível, quando está sempre disponível, quando nunca há mistério, você não só tira a emoção do vínculo, como também apaga a química que o mantinha vivo. Me lembro da Ofélia, uma engenheira brilhante de 49 anos. Durante 2 anos ela escreveu para o parceiro dela todas as manhãs: "Bom dia, amor." Um gesto que ela considerava carinhoso, constante, cheio de amor. Até que um dia ela me olhou e disse: "Doutor, ele não responde mais do mesmo jeito." E eu só sorri. Claro que não. A rotina tinha matado o encanto. A certeza tinha devorado a curiosidade. Mas quando Patrícia parou de escrever, algo inesperado aconteceu. Aí apareceu a primeira reação, o que eu chamo de efeito do espelho quebrado. O homem, ao notar o silêncio, assume o pior. Não há interpretações, não há nuances, só uma conclusão rápida. Ela não se importa mais comigo. A mente masculina opera com uma lógica linear. Ausência equivale a desinteresse.
Enquanto a mulher costuma pensar, talvez ele esteja ocupado, talvez precise de espaço, talvez pense em mim de outra maneira. Ele simplesmente decide. Se ela não me procura, acabou. Injusto? Talvez. Humano? Absolutamente. E entender isso te dá poder. Porque quando você conhece a natureza da reação, você não é mais uma espectadora do jogo. Você é quem segura as regras. Verônica, uma advogada de 52 anos, me confirmou isso sem saber. 3 meses escrevendo diariamente para o parceiro dela com doçura, com atenção, até que um dia ela parou. E o que aconteceu? Silêncio total. Nenhuma pergunta, nenhuma ligação, nada. Ele simplesmente desapareceu. E quando ela me contou, eu disse, não foi desinteresse repentino, Verônica. Foi aprendizado simples. Durante 3 meses, você ensinou a ele que a conexão dependia de você. Quando você parou de fazer isso, ele acreditou que o vínculo tinha terminado. Mas nem todos reagem igual. E aí aparece a segunda resposta, oposta e frequentemente mais perigosa: o efeito busca. Alguns homens, especialmente os que vivem do ego ou do controle, não suportam a ideia de perder a atenção que dava sentido a eles. Então voltam, escrevem, ligam, prometem, não porque sentem falta da sua alma, mas porque sentem falta do reflexo de poder que tinham quando você estava disponível. E aqui está o aviso: essa busca nem sempre significa amor. Às vezes, é só a tentativa do ego de não se sentir substituído. Vou te contar o caso da Helena, uma psicóloga de 54 anos. Durante meses, ela manteve um relacionamento irregular com um homem que aparecia e desaparecia como as marés. Só estava presente quando algo lhe convinha, até que um dia, cansada desse vai e vem, decidiu aplicar o que eu chamo de lei do desapego consciente. Parou de escrever primeiro, parou de responder imediatamente. Parou de estar disponível a qualquer hora, como se o tempo dela não tivesse valor. E sabe o que aconteceu? Ele começou a escrever sem parar. Mensagens, ligações, aparições inesperadas nos lugares onde sabia que ela costumava estar. Quando Helena chegou no meu consultório, estava eufórica. Doutor, funciona, ela disse. Agora ele me procura mais do que nunca. E eu tive que dizer a ela uma verdade que às vezes custa digerir. Sim, ele te procura, mas não porque descobriu seu valor. Ele te procura porque não suporta a ideia de ter perdido o controle. Essa é a diferença entre ser desejada e ser uma conquista incompleta. O desejo genuíno nasce do reconhecimento. A conquista do medo de perder domínio. Durante milhares de anos, o cérebro masculino se moldou para perseguir. No mais profundo da sua biologia, o impulso de caçar se ativa quando algo parece escapar. Por isso, quando você se afasta, ele sente uma descarga de adrenalina. Não necessariamente de amor, mas atenção. Perseguir não é valorizar. São 2 mecanismos completamente distintos. Aqui entra em jogo a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de mudar seus padrões. Um homem pode aprender a vincular o apego com o respeito e não com a perseguição, mas isso requer tempo, introspecção e repetição de experiências emocionais novas. Se ele te procura só quando você se afasta e volta a te ignorar quando você se aproxima, o que você está vivendo não é amor, é condicionamento intermitente. Esse padrão, atenção, abandono, é o coração de todos os relacionamentos viciantes. Funciona como uma máquina de azar emocional. Você nunca sabe quando vai receber uma dose de afeto e justamente essa incerteza te mantém fisgada. Não é conexão, é dopamina. Agora vem a terceira reação e essa é particularmente reveladora: o teste de território. Quando você para de dar atenção, alguns homens não desaparecem nem te procuram desesperadamente. Eles fazem algo diferente, testam. Enviam uma mensagem genérica, algo casual como "E aí, tudo bem?" ou "Sumida, hein?" Não é um interesse genuíno, é uma sonda. Ele está checando se você ainda está no radar dele, se continua disponível caso ele precise. É como marcar território sem assumir compromisso.
Esse tipo de homem quer manter você na órbita dele, sem fazer esforço real. Ele não quer te perder completamente, mas também não quer se comprometer de verdade. É a posição mais cômoda, ter você como opção sem ser sua prioridade. Me lembro da Mariana, uma arquiteta de 51 anos que passou por isso. Ela parou de escrever para um homem que vinha se relacionando havia meses. Depois de 2 semanas, ele mandou: "Oi, sumida, tá tudo bem?" Ela ficou animada, achando que ele tinha sentido falta. Mas quando analisamos a mensagem, percebemos que não havia nenhum investimento emocional real. Não perguntou o que ela estava fazendo, não demonstrou preocupação genuína, não abriu espaço para uma conversa verdadeira. Era apenas uma checagem de disponibilidade. E quando ela respondeu animada, ele voltou ao padrão anterior. Respostas curtas, demora para responder, zero iniciativa. O teste de território é perigoso, porque dá a ilusão de interesse, quando na verdade é apenas conveniência. E aqui está a 4ª reação, talvez a mais madura de todas, mas também a mais rara: o respeito silencioso. Existem homens, poucos, mas existem, que quando você para de escrever, simplesmente respeitam seu espaço. Eles não entram em pânico, não desaparecem por despeito, não te bombardeiam com mensagens. Eles apenas aguardam, com calma, com maturidade, confiando que se você quiser retomar o contato, vai fazer quando se sentir pronta. Esse tipo de homem tem segurança emocional suficiente para não interpretar seu silêncio como ameaça ao ego dele. Ele entende que você pode ter seus momentos, suas razões, seu tempo, e está disposto a esperar sem pressionar. É o tipo de reação que demonstra verdadeira maturidade emocional. Helena, aquela psicóloga que te contei antes, me disse: "Doutor, fiquei 1 semana sem escrever." Ele não me procurou desesperadamente, nem desapareceu. Quando finalmente escrevi, ele respondeu normal, como se nada tivesse acontecido. E eu disse: "Helena, acho que você acabou de encontrar um homem maduro." A maturidade emocional masculina se manifesta na capacidade de não dramatizar a ausência temporária de contato. Um homem seguro de si mesmo não interpreta seu silêncio como ameaça. Mas sejamos realistas. Homens assim são raros. E agora chegamos à 5ª e última reação. E essa é a que mais dói quando acontece: a indiferença absoluta. Alguns homens, quando você para de escrever, simplesmente não fazem nada. Zero. Nem desaparecem ofendidos, nem te procuram, nem testam território, nem respeitam o seu espaço esperando. Eles apenas seguem a vida como se você nunca tivesse existido. E sabe por quê? Porque para eles, você realmente não existia como prioridade. Você era conveniente enquanto estava ali, mas nunca foi essencial. Esse tipo de homem não investe energia emocional em ninguém, a menos que seja absolutamente necessário. Ele está acostumado a receber, não a buscar. E quando a fonte de atenção seca, ele simplesmente procura outra ou continua sozinho sem se abalar. Clarice, uma médica de 50 anos, viveu isso. Ela passou meses se dedicando a um relacionamento onde sempre era ela quem tomava iniciativa. Um dia cansou e parou. Semanas se passaram. Nada. Meses. Silêncio absoluto. Quando ela me procurou, estava devastada. "Doutor, como é possível que ele simplesmente não tenha se importado?" E eu expliquei: "Clarice, ele não se importou porque nunca se importou de verdade. Você era cômoda, não essencial. E essa é a diferença. A indiferença absoluta é a resposta mais clara que você pode receber. Dói mais do que qualquer outra, porque não deixa espaço para dúvidas ou ilusões. É a verdade nua e crua. Você não era importante para ele." Embora seja doloroso, é também libertador. Porque quando você vê a verdade com clareza, pode finalmente parar de investir energia onde nunca houve retorno. Então, recapitulando as 5 reações. Primeiro, o espelho quebrado.
Ele assume que você perdeu o interesse e desaparece. Segundo, o efeito busca. O ego dele não suporta perder controle e ele te procura desesperadamente. Terceiro, o teste de território. Ele manda mensagens genéricas só para checar se você ainda está disponível. Quarto, o respeito silencioso. Ele aguarda com maturidade, respeitando seu espaço. E quinto, a indiferença absoluta. Ele simplesmente não se importa e segue a vida. E agora vem a grande pergunta. Qual dessas reações é a melhor? A resposta é simples. Apenas uma. O respeito silencioso. Todas as outras revelam algum tipo de problema. O espelho quebrado mostra que ele não luta pelo que quer. O efeito busca mostra ego ferido, não amor genuíno. O teste de território mostra que você é opção, não prioridade. A indiferença absoluta mostra que você nunca foi importante. Só o respeito silencioso demonstra maturidade emocional real. Mas aqui está o ponto crucial. Se sua estratégia é desaparecer só para provocar uma reação, então você continua presa no mesmo jogo de poder que queria evitar. Me lembro da Lúcia, uma escritora de 48 anos, que me fez exatamente essa pergunta. Doutor, devo me afastar para que ele me valorize? E respondi com outra pergunta. Lúcia, você quer um homem que te reconhece quando está presente ou um que te persegue só quando você se afasta? A diferença é abismal. Um homem emocionalmente maduro não precisa do seu silêncio para notar seu valor, nem desaparece quando você decide não escrever primeiro. O amor saudável não se sustenta com estratégias, se constrói com reciprocidade, com presença escolhida, com equilíbrio. Isso não significa que você deva estar sempre disponível, mas que sua disponibilidade seja uma escolha consciente, não uma dependência emocional. Porque quando você dá a partir da liberdade e não do medo de perder, você não precisa mais jogar para se sentir vista. Simplesmente é escolhida sem precisar desaparecer. Vou te dar um exemplo muito simples, mas profundamente revelador. Imagina que você tem um amigo que só te liga quando precisa de algo. Nunca pergunta como você está. Nunca te procura pelo simples prazer de compartilhar um momento ou te ouvir. Como você se sentiria? Usada, né? Vazia. Essa sensação de dar sem receber é exatamente o que acontece em um relacionamento quando você é sempre quem sustenta o contato. A técnica que recomendo não é o silêncio calculado, mas sim o que chamo de equilíbrio consciente. Em que consiste? Em se observar, em notar os padrões que se repetem na sua forma de se comunicar. Se você descobre que sempre é você quem dá o primeiro passo, então pare. Mas não como estratégia para manipular o interesse do outro, e sim como um experimento de realidade, uma pausa para medir a verdade. Pergunte a si mesma: quanto tempo passa antes que ele te procure por conta própria? Dias, semanas, nunca. A resposta não é uma anedota, é um dado, e os dados são mais poderosos que as ilusões. Mas há algo mais profundo por trás dessa necessidade de estar sempre disponível. Uma crença oculta, perigosa e exaustiva. Se eu não mantiver viva a conexão, o relacionamento vai morrer. Essa ideia transforma muitas mulheres em cuidadoras emocionais, responsáveis por manter acesa uma fogueira que deveria ser compartilhada. É como tentar sustentar sozinha uma fogueira no meio de uma tempestade. Me lembro do caso da Laura, uma designer de 56 anos, que me disse com voz trêmula: Doutor, tenho medo de que se eu não escrever, ele se esqueça de mim. E respondi com calma: Laura, se um homem pode te esquecer só porque você não escreve por alguns dias, ele é realmente o tipo de homem com quem você quer construir algo. O silêncio, expliquei, também é informação. Quando você para de insistir e nada acontece, você não está ficando sem amor, está ficando com a verdade. Porque o silêncio não mente, não interpreta, só revela.
O verdadeiro problema não está em parar de fazer contato, está no porquê você faz isso. Se faz para provocar que ele sinta sua falta, você está jogando de ser escassa, tentando gerar demanda com ausência. É como aumentar o preço de um produto medíocre só para que pareça valioso. Mas se você decide guardar silêncio para proteger sua energia emocional, para não continuar investindo em alguém que não responde à sua entrega, então sua distância não é manipulação. É respeito próprio. Vê a diferença? No primeiro caso, ele continua sendo o centro da sua estratégia. No segundo, você se torna o centro da sua vida. Pensa na Isabel, uma professora de 50 anos que tinha passado por algo parecido. Depois que o parceiro dela a bombardeou com mensagens após um silêncio prolongado, ela voltou a abrir as portas com entusiasmo. E como um relógio, ele voltou ao padrão anterior. Contato esporádico, interesse intermitente. Ela me disse confusa: Doutor, não entendo. Quando me afastei, ele me procurou com desespero. Agora que voltei, ele me ignora de novo. E expliquei o que chamamos de reforço variável, um ciclo onde o desejo não nasce do amor, mas da perda do controle. Esse tipo de mente não sente dor de te perder, sente dor de não te dominar. E isso pode soar duro, mas é libertador. A maioria dos homens que só te procuram quando você desaparece não estão apaixonados por você. Estão viciados no poder que tinham sobre você. Pensa nisso. Se alguém realmente te valoriza, não precisa da sua ausência para se lembrar de você. Te procura porque sente vontade, porque te admira, porque você importa. O amor genuíno não precisa de truques. O amor real é constante, natural, sem teatro nem estratégia. E paradoxalmente, quando você consegue esse equilíbrio interior, percebe algo ainda mais profundo. Se um dia você para de fazer contato e aquele homem não reage, não se altera, não se esconde, não te procura, mas continua com a vida dele com respeito e calma, pode ser que você esteja diante de um homem emocionalmente saudável. Um homem assim não entra em pânico com seu silêncio. Não te ignora por birra, não transforma a distância em guerra. Simplesmente entende que você tem suas razões e aguarda com maturidade até que você retome o contato quando sentir vontade. Porque o amor maduro não precisa de provas, só de presença consciente. Helena, aquela psicóloga de 49 anos, me contou: Doutor, fiquei uma semana sem escrever. Não aconteceu nada. Ele não me procurou desesperadamente nem desapareceu. Quando finalmente escrevi, ele respondeu normal, como se nada tivesse acontecido. Eu disse: Helena, acho que você acabou de encontrar um homem maduro. A maturidade emocional masculina se manifesta na capacidade de não dramatizar a ausência temporária de contato. Um homem seguro de si mesmo não interpreta seu silêncio como ameaça ao ego dele. Mas sejamos realistas, homens assim são raros. A maioria vai cair em uma das 5 reações que te mencionei no início. E o que você faz com essa informação? Usa para filtrar. Se um homem desaparece porque você parou de escrever, pergunte a si mesma: você quer um relacionamento onde é a única responsável por manter vivo o vínculo? Se um homem te bombardeia com mensagens quando você se afasta, mas te ignora quando está presente, pergunte a si mesma: você quer ser um objeto de conquista ou uma pessoa valorizada? Se um homem só te manda mensagens genéricas para testar se você ainda está disponível, pergunte a si mesma: você quer ser uma opção ou uma prioridade? Se um homem demonstra indiferença absoluta quando você para de escrever, pergunte a si mesma: vale a pena continuar investindo em quem nunca se importou? A comunicação em um relacionamento saudável é como uma dança. Às vezes você lidera, às vezes ele lidera, mas ambos estão na pista. Ambos estão comprometidos com o ritmo. Vou te dar uma ferramenta prática que chamo de termômetro de reciprocidade. Durante uma semana, anote quem inicia as conversas. É sempre você? É sempre ele?
Vocês se alternam, os dados vão revelar o equilíbrio real de poder no seu relacionamento. Se você descobre que sempre é você, não tome isso como sinal para se afastar dramaticamente. Tome como informação para tomar uma decisão consciente. Você está disposta a manter essa dinâmica ou prefere buscar um relacionamento mais equilibrado? Aqui é onde entra o que eu chamo de revolução do amor próprio. Parar de fazer contato com um homem não deve ser uma estratégia para manipulá-lo, mas sim uma consequência natural de você se valorizar. Quando você entende seu próprio valor, quando sabe que merece reciprocidade, quando tem uma vida plena independentemente dele, então o contato se torna uma escolha, não uma necessidade desesperada. Marina, uma terapeuta de 44 anos, me disse algo que adorei. Doutor, parei de perseguir a atenção dele e comecei a perseguir minha própria felicidade. E, curiosamente, quando parei de precisar dele, ele começou a precisar mais de mim. Mas o melhor de tudo foi o que ela acrescentou. Embora já não me importe tanto, essa é a verdadeira transformação. Quando seu bem-estar emocional deixa de depender da resposta do outro, quando você para de fazer contato porque está focada na própria vida, então sua energia muda. E essa energia é magnética. Mas cuidado para não cair na armadilha do desapego estratégico. O verdadeiro desapego não é uma técnica, é um estado emocional. Não é algo que você faz para conseguir algo. É algo que você é quando curou sua necessidade de validação externa. Lembra que no início prometi revelar as 5 coisas que um homem faz quando você para de contatá-lo? Já te contei. Ou ele assume que você perdeu o interesse e desaparece, ou o ego dele se ativa e te procura, ou ele testa território com mensagens genéricas, ou respeita seu espaço com maturidade, ou demonstra indiferença absoluta. Mas dessas 5 opções, apenas uma realmente vale a pena: o respeito silencioso. Agora vamos falar de algo que poucas mulheres entendem: a diferença entre estar disponível e ser previsível. Você pode estar disponível emocionalmente sem ser previsível nos seus padrões de comunicação. Disponível significa que quando ele te procura, você responde de forma autêntica. Previsível significa que ele sabe exatamente quando você vai escrever, o que vai dizer e como vai reagir. A previsibilidade mata a paixão. Não porque os homens sejam imaturos, mas porque a previsibilidade mata a paixão em qualquer contexto. Imagina assistir o mesmo filme todos os dias. Por melhor que seja, você vai acabar se entediando. Rocio, uma empresária de 52 anos, me contou: Doutor, meu ex sempre dizia que eu era entediante. Agora entendo por quê. Eu sempre fazia a mesma coisa, reagia igual, estava disponível nos mesmos horários. Perguntei: Rocio, e ele o que fazia para te surpreender? Ela ficou pensativa e respondeu: Nada, absolutamente nada. Aí está o ponto crucial. Muitas mulheres se cobram por serem sempre interessantes, surpreendentes, compreensivas, disponíveis, mas raramente se perguntam se o outro está colocando o mesmo esforço. Um relacionamento não é um espetáculo onde você é a única artista e ele a plateia que precisa ser entretida. É uma colaboração onde ambos agregam valor. Quando você para de fazer contato com um homem e ele não faz nada, pode ser que, na verdade, ele esteja te fazendo um favor. Está te mostrando seu verdadeiro nível de investimento emocional. Mas também existe o outro extremo. Mulheres que usam o não contato como castigo. Ele não me escreveu ontem, então não vou escrever por uma semana. Isso também não é saudável. O amor saudável não se baseia em represálias, mas em comunicação direta. Se te incomoda que ele não tome a iniciativa, diga. Se você sente que sempre é você quem mantém viva a conversa, converse sobre isso. A comunicação assertiva sempre será mais poderosa que os jogos de silêncio. Há situações onde o não contato sim é necessário, mas não como estratégia, e sim
como medida de autoproteção. Se ele só te procura quando lhe convém, se nunca inicia uma conversa genuína, se te faz sentir que você é a única interessada, então se afastar não é manipulação, é sobrevivência emocional. Valéria, uma engenheira de 47 anos, me perguntou: Doutor, e se depois de me afastar, ele nunca mais me procurar? Respondi: Valéria, e se ele só te procura quando precisa de algo e depois volta a te ignorar, qual das duas opções é realmente pior? Às vezes, perder um relacionamento medíocre é ganhar sua dignidade. Vou te contar algo sobre a psicologia da atração que pode soar contraditório. Os homens valorizam mais o que sentem que podem perder. Mas atenção, não confunda isso com se fazer de difícil. Isso é uma atuação. Você finge desinteresse quando na realidade está ansiosa pela atenção dele. E eles percebem. Ser genuinamente difícil de conseguir é diferente. É ter uma vida tão plena que ele precisa se esforçar realmente para fazer parte dela. Não se trata de fingir que não te importa, mas de se importar com você mesma o suficiente para que ele tenha que demonstrar que merece seu tempo. A energia que você projeta quando finge é completamente diferente da que você projeta sendo autêntica, e os homens captam isso instantaneamente. Cláudia, uma psicóloga de 51 anos, me disse: Doutor, antes eu fingia estar ocupada para parecer interessante. Agora estou realmente ocupada com minha vida e, curiosamente, isso atrai mais os homens. Expliquei que ela estava experimentando a diferença entre escassez artificial e abundância real. Quando sua vida está cheia de propósito, paixões, amizades, projetos, o contato com um homem se torna um complemento, não o prato principal. E aqui vem o surpreendente. Quando você para de fazer contato porque está ocupada sendo feliz, a reação dele é diferente do que se fizer isso como estratégia. No primeiro caso, ele percebe sua energia de plenitude. No segundo, percebe manipulação. E a diferença é abismal. Como você desenvolve essa vida plena? Não é complicado. Pergunte a si mesma: se ele não existisse na minha vida, o que eu faria? Que projetos tenho pendentes? Que amizades negligenciei? Que sonhos adiei, esperando que ele me acompanhasse? As respostas a essas perguntas são seu mapa rumo à independência emocional. Vou te propor um exercício prático. Durante os próximos 7 dias, cada vez que sentir o impulso de escrever para ele, faça esta pergunta: estou escrevendo porque tenho algo genuíno para compartilhar ou estou escrevendo porque preciso confirmar que ainda existo para ele? Se a resposta for a segunda, não escreva. No lugar disso, faça algo que te conecte com você mesma. Ligue para uma amiga, leia um livro, saia para caminhar, trabalhe em um projeto pessoal. No final da semana, avalie como se sente. Provavelmente vai descobrir que aquela ansiedade de fazer contato constantemente era mais um vício emocional do que uma necessidade real. Porque sim, escrever compulsivamente pode se tornar vício. Cada mensagem que você envia e ele responde libera dopamina no seu cérebro. Cada vez que você escreve e ele não responde, você sente um vazio, uma síndrome de abstinência. É um ciclo tão destrutivo quanto qualquer outro vício. Mas a boa notícia é que pode ser quebrado. Precisa de consciência, prática e paciência consigo mesma. Lorena, uma médica de 47 anos, me contou: Doutor, parei de enviar bom dia durante um mês. Os primeiros dias foram horríveis, sentia que algo me faltava. Mas depois comecei a aproveitar minhas manhãs sem aquela pressão de pensar que mensagem enviar. Essa é a liberdade da qual estou falando. Agora voltemos àquelas 5 reações masculinas. Te disse que ele ou desaparece, ou te procura, ou testa território, ou respeita seu espaço, ou demonstra indiferença. Mas há algo mais profundo que você precisa compreender. Todas as reações são informação valiosa sobre a verdadeira personalidade dele.
Se ele desaparece quando você para de contatá-lo, está te dizendo que o interesse dele era passivo. Era cômodo receber sua atenção, mas não era interessado o suficiente para buscá-la ativamente. Se ele te procura quando você para de contatá-lo, observe com cuidado. Ele faz isso porque sente sua falta ou porque sente falta da atenção que você dava. Se ele testa território com mensagens genéricas, está te dizendo que você é uma opção, não uma prioridade. Se ele respeita seu espaço com maturidade, pode ser que você tenha encontrado alguém emocionalmente saudável. Se ele demonstra indiferença absoluta, está te mostrando que você nunca foi importante para ele. Cláudia entendeu isso quando o parceiro dela começou a procurá-la. Doutor, agora ele me escreve mais do que nunca, ela disse. Mas não me pergunta como estou, nem se interessa pelo meu dia. Só quer ter certeza de que continuo disponível para ele. Aí está a diferença crucial. Um homem que realmente te valoriza nota sua ausência e busca se reconectar com você como pessoa. Te pergunta: como você está? O que tem feito? Como se sente? Um homem que só valorizava a atenção que você dava vai buscar reativar a dinâmica sem se importar com seu bem-estar. Como distinguir entre ambos? Observe o conteúdo das mensagens dele. Ele se concentra em você ou nele? Quer saber da sua vida ou te contar a dele? Pergunta como você está ou assume que você deve estar disponível para ouvi-lo. As palavras revelam as intenções, e as intenções revelam o caráter. Vou te contar o caso da Isabel, uma advogada de 53 anos. Ela saía havia 8 meses com um homem que só a contatava nos fins de semana. Durante a semana, ela escrevia, mas ele raramente respondia com entusiasmo. Um dia, Isabel decidiu não escrever durante toda a semana. Na sexta-feira, ele mandou uma mensagem. Como você está? Não soube de você. Isabel se emocionou pensando que finalmente ele tinha notado a ausência dela. Mas quando analisamos a mensagem no consultório, descobrimos algo crucial. Ele não perguntou por que ela não tinha escrito. Não se preocupou com o bem-estar dela. Não mostrou curiosidade genuína pela vida dela. Só constatou um fato. Não tinha sabido dela. Expliquei. Isabel, essa mensagem não expressa interesse por você como pessoa. Expressa surpresa pela quebra de um padrão. E de fato, quando ela respondeu, ele voltou à rotina anterior. A comunicação revelou sua verdadeira natureza. Ele não sentia falta dela. Sentia falta do conforto de saber que ela estava ali. Por isso insisto, observe não só se ele te procura, mas como ele faz isso. A qualidade do contato é infinitamente mais importante que a quantidade.